Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olha, o nosso conteúdo de história desta semana já é dando início ao módulo 4, crianças, tá? Encerramos o módulo 3. E o módulo 4 inicia falando sobre o período democrático, na página 248, tá? A volta da democracia. O que aconteceu, crianças? Em 1945, Getúlio Vargas sofria com a pressão da oposição, né? E ele foi obrigado a renunciar. Mas com o fim do Estado Novo, foram marcadas novas eleições, né, para o mês de dezembro daquele ano, restabelecendo assim a democracia no país. O que é democracia? Olha aqui, o conceito de democracia é uma forma de governo em que os cidadãos são representados por políticos escolhidos pela maioria do povo, por meio de eleições, além de terem a livre manifestação de opinião como direito. Estamos em ano de eleições, né, crianças? Onde as pessoas terão a oportunidade de escolher os seus candidatos, os seus representantes, né? Então, esses representantes são eleitos pela maioria do povo, é o que tem mais voto, né? O que ganha mais voto dos eleitores, né? São escolhidos para representar o povo e são escolhidos através dos votos nas eleições. Agora, em novembro, dia 15, temos eleições para prefeito e vereadores da nossa cidade, né? Então, está nas mãos dos eleitores, né? Uma escolha muito importante. Então, isso é democracia. Com isso, o que aconteceu? Vargas retorna ao poder, tá? Nas eleições de 1950, ele se candidatou à presidência, foi eleito e voltou a governar, tá? Nesse segundo período, né, em que ele esteve no poder, ele adotou medidas de incentivo à industrialização do país, né? Então, diversas empresas que ainda não funcionavam, né, que ainda funcionam nos dias atuais, foram criadas nessa época, como, por exemplo, empresas grandes, importantes, como, por exemplo, a Petrobras, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tá? Foram criados nessa época, tem até hoje, tá bom? A oposição, porém, dificultava as iniciativas de Vargas, fazendo pressão para que ele renunciasse. Sem condições de governar e recusando-se a renunciar novamente, o presidente cometeu algo que ficou marcado na história. Ele cometeu suicídio, né? Então, sua morte causou grande comoção nacional, tá, crianças? Na próxima página aqui, temos o Brasil nos tempos de JK, Juscelino Kubitschek, né? Nas eleições de 1995, né? Ele foi candidato, né? Eleito e ficou conhecido por todos, né? No seu governo, ele costumava dizer, né? Que o seu governo tinha a intenção de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, ou seja, ele prometia progresso, né? Assim, o que ele fez? Ele resolveu continuar, né, com a industrialização do país, inclusive emprestando dinheiro de outros países, tá? Nessa época, o investimento de maior destaque foram nos setores da indústria de transporte e de produção de energia. Juscelino Kubitschek também ficou conhecido por um grande marco no seu governo, né? Que foi, ele colocou em prática, né, os planos para a construção de Brasília, né?
essa construção teve início, né, o planejamento da cidade, que seria construída no centro-oeste do país. Crianças, para trabalhar na construção de Brasília, foram contratados milhares de pessoas, né? Esses trabalhadores, eles vieram de vários cantos, né, do nosso país, sobretudo dos estados do Nordeste brasileiro, tá? Então, via muitos trabalhadores do Nordeste para trabalhar na construção de Brasília. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como candangos, certinho? Nos locais das obras não tinha muita infraestrutura, né, para abrigar tantas pessoas. Então, eles viviam em condições bastante precárias, tá? Eles viviam em condições bastante precárias, né? Ao final das obras, a maioria dos trabalhadores permaneceram vivendo próximo a Brasília, né? Não retornaram para as suas cidades, para os seus estados de origem, permaneceram vivendo em Brasília. E aí surgiu o quê? As chamadas cidades satélites, que são as cidades em torno de Brasília, tá? Então, todas as cidades ali em torno de Brasília, elas começaram a se formar, né? A partir dessa época, com esses trabalhadores que não voltaram para as suas cidades, não tinham condições de permanecer ali no grande centro, né, em Brasília, ali naquela cidade que eles ajudaram a construir, e foram formando aos arredores as cidades satélites ali do lado de Brasília, certinho? Na aula do Zoom a gente tira as nossas dúvidas e faremos a nossa atividade, certinho? Tchau, tchau, crianças!